Fala pessoal, como que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar de um assunto muito importante, mas antes, já deixa o seu like no vídeo, também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e claro, né, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, porque dessa forma você vai estar compartilhando também conhecimento e conhecimento da palavra de Deus, que é o mais importante. Obrigado a todos vocês que têm assistido aos vídeos aqui do canal e com certeza você é o responsável por esse canal estar indo para frente, tá bom? Você viu que o assunto do vídeo de hoje é muito importante, né? O que acontece quando nós morremos? Agora, cá para nós, você já sentiu medo quando foi dormir de alguém ir lá puxar o teu pé ou algo do tipo? Porque eu tenho que confessar, eu já senti. Mas como diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, você conhece a verdade e a verdade liberta você. E isso é algo muito importante. Então, no vídeo de hoje, eu espero que você seja liberto completamente desse medo do que acontece após a morte e tal. Para onde vão as pessoas depois que elas morrem? Como que Jesus comparou a morte? Então fica comigo até o final e a gente vai abordar um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Recentemente, né, nós acabamos de entrar no mês de novembro e no dia 2 de novembro é um feriado nacional que é o Dia dos Finados, né? E um dia antes também é comemorado o Dia de Todos os Santos e tal. E aí eu te pergunto, para onde as pessoas vão depois que elas morrem? O que acontece com as pessoas? Será que as pessoas ficam vagando por aí como prega algumas religiões e alguns ensinamentos? O que a Bíblia Sagrada fala sobre a morte? Para entender o que a Bíblia Sagrada fala sobre a morte, nós precisamos primeiramente entender como que é o processo da vida. Então, abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, no capítulo 2 e no verso 7. Como é que Deus formou o homem? Olha que coisa interessante. Diz o seguinte, ó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E olha que interessante agora. E o homem passou a ser alma vivente. Pera, a Bíblia está dizendo que Deus pegou o pó, né? Moldou esse pó, fez o formato do homem e depois soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E aí diz o seguinte: o homem passou a ser alma vivente. Então a Bíblia está nos dizendo que alma vivente é uma pessoa que tem duas coisas, uma junção de fôlego de vida e o pó da terra. Então o homem não tem uma alma que sai por aí vagando, ele é uma alma, digamos assim, né? Ele não é uma alma que sai por aí assombrando as pessoas. A alma vivente, segundo a Bíblia, é a junção de pó da terra mais fôlego de vida. E aí? O que acontece então? Para onde as pessoas vão depois que elas morrem? Será que os mortos sabem de alguma coisa? Será que eles estão sofrendo? Eles estão no Hades, lá no purgatório, pagando pelos seus pecados? Será que a Bíblia tem resposta a respeito do que acontece com as pessoas depois que elas morrem? Os mortos têm ciência de alguma coisa? Olha o que vai dizer Eclesiastes. Eu vou abrir aqui, eu estou com a minha colinha aqui. Eu vou abrir para você aqui agora Eclesiastes 9, verso 5. Olha o que vai dizer a Bíblia Sagrada aqui em Eclesiastes. Eu estou quase chegando lá. Eclesiastes 9, verso 5. Eu gosto muito desse verso porque ele esclarece muito as coisas para a gente. Eclesiastes 9, verso 5. Olha que interessante. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. A Bíblia está dizendo que os vivos sabem que vão morrer, ou seja, nós temos ciência de todas as coisas, mas os mortos
não sabem coisa nenhuma. Então, a gente pode ficar descansado em relação a esse assunto. Deus não deixaria as pessoas, né, depois de mortas aí sofrendo, vagando por aí. Não tem nada a ver. Então aqui fica claro pra gente que os vivos sabem de todas as coisas, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E diz que a memória deles jaz no esquecimento, ou seja, eles não têm memória nenhuma, não estão sofrendo, não estão padecendo por aí por alguma coisa do tipo, tá bom? Então, primeiro Gênesis fala pra gente que a alma vivente é a junção de pó da terra e fôlego de vida. Depois, Eclesiastes vai dizer que os vivos sabem tudo que as coisas que estão acontecendo ao seu redor, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Quer ver outro verso que esclarece muito bem essa questão? Aqui mesmo, no capítulo 12 de Eclesiastes, olha o que vai dizer. Capítulo 12 de Eclesiastes, deixa eu olhar minha colinha, no verso 7, 12 verso 7, olha que legal, vou ler para vocês aqui. E o pó da terra, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O pó da terra volte como era, e o pó volte à terra como era, e o espírito, ou seja, o fôlego de vida, volte a Deus que o deu. Então aqui fica claro pra gente mais uma vez o conceito lá de Gênesis, que o homem não é uma alma vivente, né? O homem não tem uma alma que sai por aí vagando, ele é uma alma vivente, né? Que é a junção de pó da terra e fôlego de vida. Ficou claro para você agora essa relação das pessoas que morrem? Jesus vai dizer que as pessoas que morrem estão dormindo. Lá quando ele vai ressuscitar a filha de Jairo, e Jairo chega, né, todo apavorado, Senhor, minha filha vai morrer e tal. E Jesus demora ali um pouco no caminho e a filha dele realmente morre. Mas ele diz o seguinte, não se preocupe porque ela está dormindo. A morte é comparada com o sono na Bíblia. Então quando você dorme, você não tem consciência de coisa nenhuma. Você não sabe o que está acontecendo ao seu redor, porque você está adormecido, você está, digamos, apagado, né? Você não tem ciência nenhuma das coisas que acontecem ao seu redor. A morte é da mesma forma. Quando sai, então, o fôlego de vida que Deus deu, fica apenas o corpo, que é pó da terra. E aí, não sei se você já teve oportunidade de visitar um cemitério. Eu trabalhava do lado de um cemitério. E por vezes as pessoas abriam ali tumbas para enterrar seus parentes e tal. E parentes que foram enterrados muito tempo atrás, ficava apenas ali o pó, né, daquele ente querido. Né? E ali eles afastavam aquele pó e colocavam o outro parente na mesma tumba. Então a nossa matéria é apenas pó da terra. E a Bíblia está dizendo que o pó volte à terra como era. E o espírito ou o fôlego de vida volta para Deus. Agora, eu não posso terminar esse vídeo por aqui sem te dar uma esperança. Né? Uma esperança de que um dia nós não teremos mais que passar pela morte, enfrentar um problema grave da morte. E olha o que vai dizer Paulo aos Coríntios. Eu tenho aqui para você, 1 Coríntios, eu vou abrir aqui a Bíblia. Paulo vai falar justamente sobre essa questão da morte. E aí, ele fala aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15. Deixa eu ver minha colinha de novo. Capítulo 15, nos versos 53 e 58. Vou abrir aqui para você. Olha o que diz o verso 53. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Eu falei um pouco sobre esse verso no vídeo passado, que eu falei sobre o que é ser santo. Mas aqui, nesse contexto, Paulo está falando o seguinte, que o nosso corpo é mortal. E quando Jesus voltar, naquele terceiro processo que eu expliquei no vídeo passado, nós receberemos um novo corpo, um corpo glorioso dessa vez, sem nenhuma mancha de pecado.
E Paulo está dizendo que o que é mortal vai se revestir de imortalidade, ou seja, a gente não vai morrer mais, essa morte eterna que a gente está sujeito. Talvez, se Jesus não voltar antes de eu ou você morrermos, a gente tem que passar pela morte em algum momento. Mas olha que interessante que vai dizer o verso 58. Portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu queria, na verdade, o verso 54, que vai dizer o seguinte, ó, tragada foi a morte pela vitória. Que vitória é essa? Justamente a vitória de Jesus ao morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus morreu para que eu e você tivéssemos oportunidade de vivermos eternamente. Você não precisa mais ter medo da morte. Você não precisa mais ter medo daquele seu parente, aquele seu ente querido que morreu e você acha que é ele que volta te atormentando, puxando o seu pé ou coisa do tipo. Sobre essa questão, quem é que vem então para nos atormentar, eu vou falar sobre isso num outro vídeo. Mas a partir de hoje, durma em paz. Saiba que Deus está com você e nada, nem vivos nem mortos, vão poder te atingir se você estiver sob a proteção do nosso Deus. Então, ficou claro para você a relação dos vivos e dos mortos e como a Bíblia enxerga esse assunto? Se não ficou claro, manda aqui nos comentários, vamos conversar a respeito, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui, muito obrigado também você que já se inscreveu no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!